Boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Renatinha, uhul! Olá, Sil, tudo bom? Tudo ótimo e com você? Tudo jóia, estava ansiosa para o dia de hoje. Jura? Ai, esse tema ele é pesado. É Tem- pesado, não mas tem a perigo gente vamos botar tentar, no assunto. vamos tentar trazer com leveza, né? É verdade. O tema de hoje é feridas emocionais e a gente vai falar exclusivamente sobre a ferida abandono. Na semana passada, nós tratamos da rejeição. E na próxima semana, na sequência, a gente vai falar sobre a ferida da humilhação, mas ainda tem a ferida da injustiça e ainda tem a ferida da traição, tá? O que a gente, só para contextualizar as pessoas que estão entrando aí, o que são essas feridas, né? São feridas, são situações que passamos na infância, ali na primeira e na segunda infância, ou até um pouquinho mais, onde marcaram a gente profundamente. E essas feridas reverberam na nossa fase adulta. Então vamos lá, Renatinha. Vamos O lá. que seria, meu bem, essa ferida do abandono? Quando ela acontece? Quando que começa? Conta pra nós. Então vamos lá. A gente falou muito da rejeição semana passada, que só relembrando, né, que é uma ferida que a gente mascara como a fuga, né? A gente foge e é onde os pais não querem por perto, né? De certa forma, rejeitou o filho. A ferida do abandono, que na verdade se confunde muito entre abandono e rejeição, é quando eu não posso. Na verdade, os pais não abandonaram, mas a criança se sentiu abandonada. Então, ela nasce na primeira infância ali, um pouquinho antes dos 2 anos, né? Ela já está presente na vida da criança. Normalmente, Sil, e o pessoal aí que está nos escutando, ela aparece porque o outro filho nasceu e a mãe tem que dar mais atenção à criança. Ou então, por exemplo, a mãe que sofreu de depressão e não consegue cuidar da criança, a criança se sente abandonada. Tem também a questão dos pais terem que trabalhar fora, então ela se sente abandonada. E vale lembrar, Sil, como eu já comentei, né, na live anterior, que essas feridas é como se a gente pedisse para sofrer, para vir com essa ferida, para a gente poder evoluir. Então, na verdade, não quer dizer que o pai e a mãe abandonaram, mas foi como eu me senti, né? Eu me senti abandonada porque eu queria a atenção dos meus pais e eu não tive. Né? Então eu tive que os pais ausentes porque tem que trabalhar, então eu tive que me virar, eu tive que me virar com a babá que eu não tinha afeto. Então é uma ferida que, na verdade, todas as feridas nós pedimos entre aspas, para passar por elas, sofrer com elas, para a gente poder ganhar consciência e evoluir, porque é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Vamos lá, Renata, falar sobre as características de uma pessoa que sofre de abandono. Vamos falar primeiro das características físicas? Depois a gente Vamos. É, fala da parte da personalidade? eu não sei se fica legal. Quer que eu mostre mais ou menos a característica? Mostra, Eu acho que por é favor. bacana lembrar o da rejeição, já que a gente confunde muito, né, Sil? O da rejeição é uma pessoa sempre muito magrinha, né? Os tornozelos, os pulsos bem magrinhos, mas ele é forte, como é que se diz, firme. Ó, esse daqui é o da rejeição. Consegue visualizar? Tô vendo. Dois raquíticos. Dois Ai, raquíticos, mas firmes. Olha os braços e as pernas, né? No caso ok. do abandono, olha, são dois raquíticos também, relativamente magros, mas eles têm uma leve curvatura para frente, né? Eles se debruçam muito e a pele falta tônus, falta músculo, né? Não é firme.
Então, são pessoas com olhares tristes, né? Tá sempre triste, sempre ele aconchega na cadeira, mas as costas vão para frente. E normalmente é uma pessoa magra, tá? Às vezes a gente soma algumas feridas e que pode camuflar, mas se você observar, né, depois que a gente ganha a prática, a gente observa muito o olhar da pessoa, o punho, o tornozelo, que estão sempre magrinhos, porque às vezes a gente pode ter mais de uma ferida. Então isso acaba somatizando no corpo. Vale relembrar que alguns ressaltam mais uma das feridas. A gente sempre tem uma que é maior e as outras são menores, né? Então você pode ver uma pessoa mais corpuda, mas se você observar o punho e o tornozelo é magro. Então a gente, com o ganho da experiência, a gente consegue ler isso claramente no corpo. E lembrando que o corpo sempre fala a verdade, porque na mente, no emocional, nem sempre a gente fala. Como você fala, eu estava angustiada, nunca tinha imaginado que eu tinha sofrido a ferida do abandono. Nunca tinha passado pela sua cabeça, né? E dentro do tratamento a gente detectou essa ferida. E no teu corpo em si, ele tem uma característica maior de outra ferida, e não necessariamente o abandono. Mas a gente precisa, às vezes, reviver algumas feridas para a gente curar delas, né? Então, Exatamente. essa é basicamente a característica. Então, é um corpo magro, não, é meio flácido, né? Não tem músculo, não tem tônus, mas tem o olhar triste, tem o punho magrinho, o tornozelo magrinho. Essa é a característica básica da pessoa que tem a ferida do abandono muito nitidamente. Muito profunda. Então, era É, isso, é exatamente sobre isso que eu ia te falar. O que que acontece? Algumas pessoas, como você falou, a gente pode desenvolver uma, duas, três, né? E é muito sim, raro encontrar assim, as 5 feridas numa pessoa só, mas é possível. é O que possível. acontece? Quanto mais, isso eu tô só reforçando o que você disse, que colocou lindamente, é porque as pessoas que não entendem exatamente do que a gente está falando quanto mais enraizado, quanto mais profundo for essa dor, né? Quanto mais sofrido foi a sua infância com essa ferida, Sim, mais características proeminentes você vai ter no seu corpo. Então, assim, sim, essa foto que a gente trouxe, como a Renata falou, é basicamente uma referência de algo sim. mais profundo. Mas, e pode ter essa pessoa mais corpulenta, mais gordinha, e com alguns traços, algumas características dessa ferida. Agora eu queria falar sobre as máscaras, mas antes eu vou só ler aqui um depoimento da professora Jaquerozinha, que disse o seguinte: a minha filha tem 22 anos e até hoje, mesmo consciente, sofre. Eu precisava sustentar a casa, divorciada. Ela entende, mas não superou ainda. Meu bem, vamos lá. Sua filha precisa de tratamento, porque embora a gente tenha consciência de que minha mãe é divorciada, precisou correr atrás, eu me senti abandonada ali, mas eu sei que ela não me abandonou. Aquela ferida não fechou. Por quê? Não Porque a fechou. gente não curou aquilo. Então, o que faz parte do processo de cura que a gente vai trazer sempre reforçando em todas as lives no final? Primeiro, a consciência de entendimento que ela já tem. Segundo, a ressignificação, né? A aceitação da dor, vivenciar de novo, de repente aí numa técnica junto com a Renata ou com qualquer outro terapeuta que trabalhe aí profundamente essa ferida. Então, Sim, assim, você vai trabalhar, vai deixar aquela emoção surgir de novo e vai ressignificar aquela emoção, ou seja, dar um novo significado para aquela dor. Aí você começa a tratar a sua ferida. Lembrando que não é nada assim mágico de um dia para a noite, não. né? Imagina se você vem lá, foi rejeitado, foi abandonado, sofreu uma ferida como uma dessas que a gente tem falado aqui. Lá na sua primeira infância, ainda no útero da sua mãe, imagina quantos anos vivendo aquele mesmo padrão. Que está, Na ver... inclusive, entalhado no corpo, né, Renata? Exatamente. Na verdade, Sil, a gente camufla muito, né? A gente
Imagine você falar para alguém que você odeia seu pai, odeia sua mãe. É muito raro alguém assumir isso. Precisa ter uma ferida muito forte, um ódio muito forte. Mas, na verdade, a gente ama. A gente quer ser amado. A gente quer amar o outro. Então, é muito difícil as pessoas ao longo da vida perceber isso. Mas o que acontece dentro do nosso universo, né, energético, que a gente vem sempre falando, que tudo é emoção, nossas doenças, nossas dores, tudo é uma emoção não tratada. E a ferida do abandono, ela está sempre na expectativa, na esperança de que as coisas vão melhorar. Na verdade, qualquer ferida. E daí o universo manda, você pode até não ter mais tanta relação com pai e mãe, mas o universo manda pessoas que fazem você sentir também aquela mesma sensação que você sentiu na infância. Por mais que você fale assim, nossa, eu tenho a consciência que, nossa, eu sou super bem com a minha mãe, super bem com meu pai, não tenho nada contra, mas as sensações internas de angústia, de tristeza, de querer o outro próximo, isso tudo remete a uma ferida que foi criada lá na infância. Então a gente precisa ressignificar essas feridas para que a vida comece a ficar mais leve, comece a fluir melhor, né? Porque senão a gente está sempre atraindo aquilo, e é o que eu vivo chamando, padrões repetitivos. Porque a gente pode ser dentro de uma empresa, trabalhando, você tem a mesma sensação, você pode ser com amigos, você pode ter a mesma sensação, você pode ter a mesma sensação saindo de férias, com quem que você encontra, conhece, você pode também ter as mesmas sensações, porque você atrai aquilo que você ainda não está curada. Então a gente precisa olhar com muito carinho, com muita atenção, todo esse processo criado na infância, lembrando que a gente está trazendo aqui uma referência de um livro magnífico que eu super recomendo, que é As Cinco Linguagens, As Cinco Feridas Emocionais, da Lise Bourbon, que assim foi um best-seller e que ela traz isso muito nitidamente, baseado em estudos reais e várias amostragens, né? Não foram uma, duas, 10, foram muitas amostragens que ela traz que realmente essas feridas nascem na nossa primeira infância e que a gente precisa olhar com carinho e que infelizmente a gente só vai olhar depois de velha, né? Com certeza, porque a gente ainda tem aquela, como você falou, né? A gente cai na ilusão de que a nossa infância não tem mais esse Não. poder sobre o nosso momento de agora. Agora, Rê, qual que é a máscara? Porque todas as feridas a gente traz uma máscara para defesa. Nosso ego constrói uma coisa assim, que é um Sim. escudo, né? Qual que é a máscara para o abandono? É o dependente, Sil. E o que é esse dependente? Ele depende do outro. Ele depende da companhia, do apoio do outro. É uma ferida que eu digo que é muito... Quando você se abre, quando você está aberta a curar, ela é reveladora. Porque quem sofre do abandono depende de tudo do outro. Então, ele quer a companhia do outro, ele quer o amor do outro. E a palavra abandonar, ele entra... assim, ele entra numa solidão tremenda na possibilidade de ser abandonado, que ele pode ter crises de ansiedade, ele pode entrar em pânico. É uma ferida muito complicada. Então, ele depende do amor da mãe, do amor do pai, do amor do marido, do amor de todas as pessoas. Então, ele tenta se firmar. Sabe aquela pessoa que quer ser tocada, diferente da rejeição, que não queria ser tocado? O do abandono já é ao contrário. Ele sente a necessidade de ser tocado porque ele vai estar sendo amado. E é uma ferida, às vezes, até triste, porque
por exemplo, a pessoa que sofre dessa ferida está casada e o homem é violento, bate nela, mas ela não tem a noção, não passa na cabeça dela a possibilidade de separação, porque a dor do abandono é muito maior do que suportar talvez uma Nossa. violência, né? Ele não falou só a violência física, mas a violência moral, né? Que normalmente Psicológica. isso, exatamente, que as pessoas acabam sentindo. Então, é uma ferida muito delicada, porque ela fica muito dependente do outro. Essa dependência, por exemplo, até para conselhos, né? Ah, eu preciso de um conselho, eu visto essa roupa, eu visto essa. Ela depende do outro, ela não sabe decidir, ela não sabe estar sozinha. Deixa eu Então, só fazer aqui um adendo, Rê. é, Eu só faço um adendo porque eu me vejo muitas vezes nessa situação, pedindo a opinião da outra pessoa. Muitas vezes a gente não quer necessariamente seguir o que você. sim, Ah, eu peço aí um conselho para você. E aí, Renato, o que você acha? Vou por aqui ou vou por ali? No fundo, eu já sei o que eu quero. Mas eu só quero ter esse apoio. Eu quero é, ter essa pessoa que vai direcionar a atenção e falar assim, ah, Sil, não sei que tal fazer assim, assim. é. Aí eu falo, ai, que bom, porque Na ver... o que eu queria receber era aquela atenção, aquele momento, aquele olhar, aquele Isso. cuidado, Na entendeu? verdade, você não quer a opinião do outro, você quer o apoio, você quer Apoio. estar acolhida de alguém te escutar, alguém te responder. Então, é o apoio que preenche essa pessoa da dependência que ela tem do amor, né? Então, é uma ferida bem difícil. Doída. É, Todas são, né? Todas são muito todas. doídas, mas abandono, particularmente, assim, pelo que eu tenho estudado, ela e tenho sentido, tá? Ela é uma ferida muito que te coloca sempre numa posição de solitária. Ah, eu tô sozinha, ah, eu não tenho É, ninguém, eu sou mim. Isso é muito comum do vocabulário, né? É, na, ver... Sozinho. na verdade, o vocabulário é engraçado porque, assim, engraçado não, né? Ela utiliza muito a palavra deixar, então o outro está me deixando, né? O outro está me abandonando, ou então ausente, ah, meu marido está ausente, meus filhos estão ausentes, então sozinho. Agora, o engraçado não, desculpa. Curioso, O curioso é que ele também tem uma expressão nítida, muitos deles, né, que tem a ferida mais profunda, fala assim, eu estou sendo devorado, né? Ele coloca muita dramatização. Inclusive, a pessoa que tem essa ferida do dependente, ele se coloca muito como vítima. essa Coloca máscara. essa máscara se coloca assim, muito vitimismo dentro dela. Ah, fulano não me ligou, ai, fulano não me convidou. E ele dramatiza tanto que ele acredita piamente, né, no que ele está observando, que nem sempre é a realidade. E daí o que acontece? Quem sofre dessa ferida do abandono, gente, fica um pouco atentas, porque assim, a pessoa cai na doença, a saúde. E por que a saúde fica debilitada? Porque ela quer atenção para ela. Eu estou falando ela, né? Porque a gente está no canal de mulheres, mas os homens também sofrem dessa doença, né? Ela é a pessoa, né? Dessa ferida, Ela exata, ela a pessoa. Então, ela acaba entrando num processo de doenças justamente para a pessoa não abandonar ou para a pessoa estar perto, para ela ter aquele apoio. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de vitimismo, dramatismo, porque é uma ferida delicada. E daí ela fica refém do outro. E a pessoa começa a não conseguir viver sozinha, estar sozinha. E assim, não é que a gente vai viver sozinha, a gente sempre vai ter pessoas do lado, né? Mas essa dependência de ter uma pessoa, a pessoa pode entrar em pânico quando se sente realmente sozinho. E faz parte da vida do ser humano
ter momentos sozinhos, né? Ter o seu momento de estar com você, de sentir você, de ler, de assistir um filme sozinho. Isso faz parte da vida do ser Saudável, humano. inclusive. E saudável mesmo. É, As pessoas que têm essa máscara da dependência, elas tendem, como você falou, por não querer ficar, não suportar a ideia de estar sozinho. Então, são pessoas que não conseguem, por exemplo, sempre estão emendando um relacionamento no outro, né? Sempre sim. estão evitando a todo custo estar sozinho fisicamente. Então, sempre está enchendo a casa de gente, sempre está aí É. procurando. É, Com quem eu vou estar agora? O que que eu vou fazer? e é uma pessoa que faz tudo pelo outro. Ela se abandona. Observa só, quem tem a ferida do abandono se abandona, porque para ter a companhia do outro, a dependência do outro, faz tudo pelo outro. Então, por quê? Porque ela quer ser elogiada, ela quer se sentir importante, ela quer se sentir apoiada, ela quer se sentir amada. Só que a diferença é que ela se abandona. Porque quem tem que amar a própria pessoa somos nós. Nós precisamos nos amar antes de qualquer outra pessoa. Então é muito delicado porque assim, essa doença leva para depressão, leva para ansiedade, leva para síndrome do pânico e é muito delicado. E a pessoa precisa fazer um trabalho, né, de se reconhecer, de se amar de verdade. Né? Olha, hoje uma amiga minha, terapeuta, ela divulgou no feed dela uma frase que dizia assim, que eu até coloco, eu coloco algumas frases nos meus posts, que é terapia é um ato de amor. E ela falou, você não precisa sentir dor para buscar terapia. E, infelizmente, a gente não tem, pelo contrário, antigamente a gente tinha muito preconceito a respeito da terapia, né? Que seja com psicólogo, ou com quer dizer, psiquiátrica já é um nível de médico, né? A pessoa já está no extremo. Mas existia um preconceito antigamente, e hoje a gente precisa, eu falo que você não precisa adoecer para buscar uma terapia. Porque hoje, cientificamente, já estão comprovando que qualquer doença no corpo é um problema emocional e mental. Então, antes de você ficar doente, ou se você já estiver doente, eu aconselho para, né, as pessoas procurarem terapia, para olhar para os seus dodóis, porque a gente tem muitos bloquinhos, né? E a gente precisa desfazer esses bloquinhos. E a terapia, existem várias, né? A gente poderia citar aqui vários tipos. E cada um se identifica com alguns. Eu hoje faço a terapia energética. E a terapia energética, ela quebra esses bloquinhos. A gente consegue identificar, ou seja, quando você estava angustiada, eu consegui identificar que vinha de uma feridinha sua da infância, que era o sentimento de abandono. Então, as terapias, elas ajudam as pessoas a identificar isso. No caso do abandono, uma coisa que eu queria falar muito é a rejeição, né? Para a gente linkar. A rejeição é falta de valor, falta de amor com a pessoa. No caso do abandono, é a falta de amor próprio, é se amar, se perceber, se identificar. Então, quando a gente tem essa ferida, vamos olhar para ela, quando tem algo ruim na tua vida, vamos olhar com carinho para ela. E assim, a resposta não está fora, a resposta está dentro da gente. A gente só precisa dar atenção. Por que que eu estou me sentindo sozinha? Por que que eu tenho essa vontade de estar com o outro o tempo inteiro? Eu não consigo me enxergar sozinha. Eu não consigo ficar dentro de casa sozinha. Então, a gente precisa olhar com carinho, porque
algo está startando e antes que entre numa crise, né, profunda, a gente precisa olhar com isso. E assim, eu estou encantada em falar, né, agradeço o seu convite por falar dessas feridas emocionais, porque eu percebo, né, de todos os tratamentos que eu venho tendo, que todo mundo tem essa ferida. Eu, inclusive, tenho, e tenho mais de uma. Né? Eu falei na live passada, eu identifiquei 4 em mim. Só que eu tô no Amiga, você tá autoconhecimento. toda ligada. Pelo amor de Deus. Tô não. O meu autoconhecimento tá trazendo Tá luz ajudando. para esses dodóis, né? Que é o É mais exatamente importante. isso. Eu acho que isso que é importante. Primeiro é reconhecer isso, e isso é muito legal você, como, enquanto terapeuta, trazer essa questão aqui pra gente, para provar pra gente que todo mundo passa por situações conflitantes, Sim. dolorosas. Então, não é porque você é terapeuta que você tá aí Não. acima, né? Então, isso é legal, a gente trazer essa vulnerabilidade e mostrar que todos nós estamos passíveis de... Aliás, se tá Sim. aqui nessa face dessa terra, É, é porque a gente precisa trabalhar coisas. Então, se a gente está aqui, é porque a gente sim. precisa. E É, terapeuta precisa de terapia também. eu acho que é principalmente, tá? Porque carrega tanto dos outros. Ó, toda hora Também. tem que expurgar. É, Verdade. uma As delas falou aqui, mensagens ó. não estão aparecendo para mim hoje. Não sei o que Pode ficar aconteceu. tranquilo que eu vou Então, lendo aqui, ó. fica aí Eu tenho com essa você. ferida. Acabei me dedicando o máximo que pude para que as minhas filhas não se sentissem assim e me coloquei em segundo plano. É muito comum. E É, eu tenho feito isso também no sentido de, na realidade, como a gente passa de pai para filho, eu tenho um cuidado também de observar minha filha, e já sei que ela tem também, porque isso foi muito inconsciente, tudo é muito inconsciente, né? sim, A gente simplesmente precisa o mais rápido possível despertar para a gente parar de reagir às sim. coisas que nos acontecem e começar a agir de forma consciente. Então, quando a É, gente está realmente embebido de sentimentos, de traumas, a gente age automaticamente. Como a Renata falou, a gente tem padrões repetitivos. Quando isso. você observa seus padrões, você já começa a identificar ele nas outras pessoas também. Porque você já está tão íntimo É, daquela ferida que você vê no outro. Muito curioso isso. É muito é, fácil enxergar uma outra pessoa que é dependente quando você já está tratando isso. Então, o legal é, exatamente. além de primeiro aceitar que você tem, reconhecer, você poder trabalhar isso, vivenciar essa dor, porque existe um medo muito grande, né, Rê? De Sim. viver a dor, de reviver. As pessoas preferem ficar ali mascaradas para não sofrer de novo com aquilo. Só que, infelizmente, elas continuam sofrendo, porque a É, máscara, a tentativa de esconder uma ferida é a mesma de pôr uma peneira no sol. Não tem. e na verdade, Sil, as pessoas se sentem. Não é que o dodói delas seja bom, mas elas estão tão acostumadas que é o quentinho, é o gostosinho, eu estou acostumada com isso daqui, então deixa eu ficar aqui. E não querem olhar um outro lado que é muito melhor. Mas ele você tem que olhar para ele, você tem que sentir ele, né? Então é muito difícil a pessoa sair da dor. Mas o que me encanta dessas 5 feridas emocionais é porque existe luz. Dá para a gente dar luz a tudo isso. E lembrando, a gente pede para vir com essa ferida para a gente poder evoluir. É o nosso autoconhecimento, é a gente passar por esse processo para realmente olhar para trás e falar assim: nossa, eu tive essa ferida, mas hoje eu sou uma pessoa mais independente, eu consigo ficar sozinha, eu me valorizo, eu tenho amor próprio. Porque essas pessoas são muito carentes desses sentimentos. Então a gente precisa ter um pouco mais de compaixão com quem tem a ferida, ou seja, eu mesma ter compaixão por mim e ter compaixão pelo outro que também tem essa ferida, né? Por mais que você não tenha. Porque a gente, infelizmente, a gente vai ter alguma dessas feridas, porque é para nossa própria evolução. E um Sim. detalhe que eu esqueci de te contar, Sil, a rejeição, normalmente não, a Lise Bourbeau fala
que é do mesmo sexo, ou seja, a filha se sente rejeitada pela mãe, o filho se sente rejeitado pelo pai. No caso do abandono, é do sexo oposto, a filha se sente rejeitada pelo pai ou o filho pela mãe. E normalmente quem tem, quase sempre, quem tem a ferida do abandono também tem da rejeição. Então tem Ok. duas feridas aí coligadas. Coligadas, elas são tão coligadas que estão até parecidas, É, né? São detalhezinhos que a gente precisa se atentar. Ô, Rê, exatamente. existe também o maior medo, a gente se viu aí nessa ferida, que é a solidão, né? As pessoas sofrem Sim, isso porque elas não querem ficar sozinhas. É, mas tem características mais, assim, vamos dizer, da personalidade da pessoa, além de ser dependente. Por exemplo, em relação à questão da alimentação, né? Uma pessoa que sofreu a ferida do abandono, que sofre disso, né? Que é o dependente, normalmente eles são pessoas que são muito intensas, você falou que dramatizam muito, e são sim, pessoas que querem prolongar ao máximo o prazer. Por quê? Porque o medo de perder aquilo é tão grande que, assim, quanto mais tempo eu sentir esse prazer, sim, melhor para mim. E isso está relacionado à alimentação, ao sexo. São pessoas mais propensas a sim. ter muito apetite sexual. Por quê? Porque É, no momento do sexo é o momento onde a mulher ou aquele homem se sente valorizado, se sente amado, se sente desejado. E isso, para sim. gente, é importante, alimenta esse vazio, É, né? eu Então, diria, inclusive, que quem sofre da ferida do abandono é a pessoa que mais gosta do sexo. Porque ela quer agradar tanto o outro, né, o marido ou a esposa, que ela satisfaz, pode até fingir estar com prazer, mas na verdade ela está querendo, está se sentindo amada, está se sentindo acolhida. às Então vezes nem a- quer tanto, mas vai para poder ter aquela sensação de, nesse momento, eu estou tendo atenção plena para mim, eu estou sendo reconhecida, exatamente. estou sendo. É o que a maioria das mulheres e dos homens É. dependentes querem. A parte E da alimentação, pode falar, Rê. tá, não, você falou assim que as pessoas não querem terminar, né? O encontro e a pessoa dependente, né, a ferida do abandono é engraçado, porque, por exemplo, você vai para uma reunião, você vai para um casamento e ela tá tão entretida porque ela gosta, ela é uma pessoa extremamente comunicativa, né, porque ela quer as pessoas do lado, mas se você olha para o relógio e tipo, eu preciso ir embora, ela já starta um sentimento de abandono ali, ela se incomoda porque a pessoa quer ir embora, a pessoa, né, já está ali 2, 3 horas conversando, não, mas já está na hora, e quando você Mas olha para o nunca relógio, é o suficiente. oi? Nunca é o suficiente, Nunca né? é o É uma suficiente. carência que não tem fim, é um buraco Ex sem. Então, exatamente. E você que sofre com essa carência, fica ligado, porque essa ferida pode estar aí em você também, tá? exatamente. Na alimentação, Sil, ela tem, olha só, é uma pessoa magra, magrinha, né? Para quem tem a ferida nítida do abandono, ela é magra, porém ela come muito e não engorda. Qual é o mental dela, né? Que ela nunca está comendo o suficiente. E ela nunca deixa nada no prato, ela não deixa sobrar nada, jogar no lixo. Mas no inconsciente dela, ela está comendo, mas não é o suficiente para pegar aquela carência. Olha que louco, né? Ela Sim. come muito e não engorda. E tem gente que, né, já é mais gordinha, come pouco e acaba engordando. Então, tudo isso está relacionado ao nosso mental, ao nosso emocional, como é que a gente encara essas Então, feridas. mais uma característica para a gente observar. E lembrando que, Exatamente. por exemplo, a gente tem que estar trazendo aqui a diferença da rejeição e do abandono de vez em quando, porque sempre numa live a gente fala uma coisa e na outra, aí fica confuso. Então, é É, bom relacionar. No caso reforça. da rejeição, por exemplo, na parte de alimentação, são pessoas que têm muito mais, vamos dizer assim, propensão a desenvolver uma anorexia, justamente Sim, porque
elas rejeitam a comida também. Rejeitam, elas têm essa sensação de não ter o direito de existir. Logo, É, elas rejeitam o alimento porque elas, pra quê, ex- né? Então, assim, exatamente. já no abandono, existem distúrbios alimentares que você pode desenvolver também, mas aí, nesse caso, é mais voltado para a bulimia, que são aquelas Bulimia. pessoas que têm apetite, que têm vontade, come, depois acaba pondo tudo para fora, enfim. E aí Exatamente. já é um transtorno que a pessoa vai evoluindo muito na ferida, e se Uhum, não for curada, não for cuidada, pode ir por esse lado aí. verdade. As doenças possíveis aí, a gente falou da bulimia, Isso, falamos tem a da dor nas depressão. costas, É, tem a depressão, tem a bronquite, tem asma, tem problemas no pâncreas, nas suprarrenais, tem miopia, tem histeria. Se você tem um surto e grita, né, fica histérica, atenção, gente. Tem muita enxaqueca, tem muitas doenças raras e incuráveis. Por quê? Porque elas querem atenção e os médicos não descobrem, às vezes, o que ela tem, ou se descobre como, por exemplo, fibromialgia, é uma doença que dizem que é incurável, mas tudo é curável. Se você cura a emoção, se você cura o seu sentimento, né, as feridinhas, a gente consegue, não digo curar, mas pelo menos minimizar, ou quem sabe nem ter mais as dores, na verdade, né? E você falou uma coisa muito legal, que é a dor nas costas. O que é a dor nas costas de quem sofre essa ferida do abandono? É porque faz demais para o outro, pega a responsabilidade do outro para ter carrega tudo aqui. carrega tudo para ela, porque ela quer a companhia do outro, ela quer o reconhecimento, e daí, ó, as costas Dá PT. acaba. É muito complicado. A gente tem que observar isso, porque a gente se abandona para cuidar do outro e quem ganha as doenças, as dores, somos nós. Então, Sim. muita atenção para quem tem o abandono. E assim, o que a ferida do abandono tem que aprender, Sil, que acho que é a coisa essencial, é se valorizar. Eu preciso de mim e não preciso do outro. Eu Exatamente. preciso me valorizar, eu Desenvolver preciso. a independência, né? A independência tanto emocional quanto Isso. financeira, todo tipo de dependência que a gente fica ali, né? Sempre na espera do outro. Então, é desenvolver a independência. Você falou também das doenças, nós não podemos esquecer da diabetes, né? E Sim, da hipoglicemia. Além é da agarofobia, que é assim, a pessoa que tem muita fobia de estar em lugares abertos, com muita com gente, ou muita lugares gente. pequenos É também. isso. É, tem a claustrofobia e a agorafobia. A agorafobia é justamente essa coisa de ter muita gente num lugar muito aberto, a pessoa E se sente fiquem desprotegida. E exatamente. entra em pânico. Então, também é uma doença que, se você não curar a sua ferida emocional do abandono, você pode desenvolver. E é Sim. engraçado a gente falar assim: nossa, fulano tá com uma doença, não sei de quê. Ah, diabetes. Ah, isso é hereditário. Minha mãe tinha, minha avó tinha. Óbvio, porque sua mãe, sua avó e sua tataravó também tinha ferida do abandono. Exatamente. Então, como 96%, a gente já trouxe esse número aqui que é estudado, né, e é comprovado, 96% das causas das nossas doenças, como você falou, são psicossomáticas, né? Sim. Então, 1% só é hereditário. 3% refere-se ao meio que a gente vive, o que a gente come, o ar O que a que a gente gente respira, acredita, o que a gente né? acredita. Agora, 96% está relacionado às nossas emoções mal processadas, tá? Então, Sim. assim, é muito importante, geral, procurar cuidar das emoções, É. da cabecinha, do coração, tá? Porque aí você vai evitar essas doenças. E assim, Sil, a Deixa eu gente só ler tem. rapidinho o que ela falou Ah, tá, aqui. vai lá. Essa pandemia só agravou isso. Tenho dores terríveis nas costas, tenho hérnia e fibromialgia. Aí, meu bem, então vamos lá. Vamos dar as mãos. Porque a pandemia, assim, ó, a pandemia, muita gente acha que foi algo, uma maldição muito grande para a humanidade.
eu prefiro enxergar de outra maneira. Eu Eu acho que foi uma também. grande bênção, claro, respeitando as pessoas que se foram, as pessoas que perderam entes queridos. Eu perdi ente querido. Sim. E respeitando tudo isso, né? Mas como tudo é passageiro, a vida também é passageira. E nós estamos aqui vivenciando, não é à toa, esse momento de grande mudança na humanidade. Porque Sim. foi justamente agora que a gente conseguiu enxergar muito mais profundamente, muito mais nitidamente, porque a gente teve que parar a nossa vida para olhar para dentro, se confrontar com as nossas feridas, com as nossas dores mais profundas para a gente poder tomar consciência e querer curar elas, tratar elas. Então, o número de pessoas que foi atrás de terapias, né, diversas, tem crescido muito depois da pandemia. Por quê? Porque a gente finalmente conseguiu deixar pegar fogo tudo, né? Olhar para essas doenças, para essas feridas emocionais e ter vontade de tratar. Então, para mim, nesse sentido, foi uma grande bênção. Eu acho que eu também enxergo dessa forma, Sil, como uma grande oportunidade e bênção da gente estar com nós mesmos, né? Assim, a gente fala, muita família se desfez, muitas se deram bem. Eu, graças a Deus, fiquei super bem com meu marido. Mas, assim, as pessoas têm que observar é que essa doença, o Covid, ela veio para a gente se encontrar, para a gente se observar, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso com muito carinho. Eu acho que a maioria das famílias estavam perdidas porque não sabiam de. Quantas pessoas falam assim, eu tenho muito mais amizade com as pessoas de fora do que com a minha própria família. Por quê? Porque estava sempre no trabalho, estava sempre no bar, Fugindo. estava sempre fugindo. E foi uma grande oportunidade estar com os nossos nesse momento, né? Então a gente tem que olhar. Muitas feridas estartaram, sim, porque você parou a vida Fugir. praticamente, né? Mais uma da Carol, lá de sexta-feira do autoconhecimento, né? Da live que eu fiz com ela. Ela falou: Deus te dá oportunidades para você olhar para suas feridas, para você trabalhar. Ele não vai te dar de graça a cura. Né? É muito fácil. Eu tô com câncer. Deus, pelo amor de Deus, me cura. Não, ele vai te dar oportunidade para você se curar, oportunidade para você olhar por que que você adquiriu aquela doença, o que está acontecendo, né? Quem que você tem que perdoar, como que você tem que se amar. Então é muito importante, né, a gente olhar para E isso. eu gostaria, inclusive, a gente vai chegando aí aos momentos finais da nossa live, que a gente trouxe bastante coisa legal até aqui. Legal. Eu espero que as pessoas estejam aproveitando, tá? Você que também vai assistir aí mais para frente, no futuro, eu espero que você esteja aproveitando, anotando as questões para que você possa absorver melhor, desenvolver melhor isso. Mas antes da gente fazer o nosso momento final, que é um momento que a gente tem agora de surpresa, que a Renata vai fazer aí um encontro com a nossa ferida nesse momento, Uhum. eu quero só trazer para vocês aqui a importância do que foi falado por você, Ria, aí, que muita gente, você usou uma frase assim, muita gente tem dificuldades de assumir que odiou em algum momento da vida ou continua odiando o seu pai ou a sua mãe ou seu tutor, né? A pessoa com quem viveu a vida inteira. Sim, Isso tudo se dá por essa crença popular de que a gente, primeiro, é crença popular na verdade, é algo que, de uma maneira geral, as pessoas acreditam, uma crença, né, mesmo, de que a gente precisa honrar o nosso pai e a nossa mãe, né? E é isso aí, é o que todo mundo crê e todo mundo aceita de maneira muito una. E sim, como é uma crença popular de que a gente tem que honrar o pai e a mãe, independente de qualquer coisa, as pessoas têm dificuldade de assumir para elas mesmas que tal ferida foi adquirida por uma rejeição, por um abandono, e não consegue lidar com isso e entre sim. parafusos.
né? Muita gente consegue abrir a boca e falar numa terapia, olha, eu odiei durante muitos anos meu pai, odiei muitos anos minha mãe porque ela fez isso, porque ela foi aquilo, porque etc, etc. Mas tem muita gente que não tem a coragem de falar sobre isso. É. E quando você, primeiro, aceita o que você está sentindo, reconhece, olha, eu realmente reconheço que passei por isso, que senti isso, é feio, mas eu tenho esse sentimento dentro de mim, feio entre aspas, né? Existe esse julgamento, mas eu tenho esse sentimento dentro de mim. O que que eu faço com isso? Então, assumir isso, eu acho que é o primeiro passo e o mais É difícil. heróico, né? É difícil, o reconhecer é muito difícil, mas da mesma forma que a gente cria a nossa máscara, e eu acho que é um ato heróico quando a gente cria essa máscara, né, para esconder aquela dor que a gente tem, é também um ato heróico a gente olhar e reconhecer isso. Já é o primeiro passo para a cura, o reconhecimento e o aceitar que você tem essa ferida, que você tem essa dor, que você tem esse ódio pelo seu pai, pela sua mãe. Uma coisa interessante, Sil, a ferida da rejeição, ela é de filha, é do mesmo sexo, né? O genitor do mesmo sexo. E a ferida do abandono é do sexo oposto. E o que a gente percebe lendo o livro, né, trazendo informações, é que o pai também tem essa ferida do abandono. Então, a filha também tem. Por sua vez, se a filha tem um filho, esse filho provavelmente também vai ter essa ferida do abandono. Então, a Porque gente... padrões vão se repetindo. A pessoa vai fazendo com o filho aquilo que o pai fez com ela, porque ela entendeu que a maneira de amar é assim. É que nem quem tem uma educação violenta, né? Vamos colocar assim Isso. para as pessoas ilustrar melhor. Quando você tem uma criação violenta, onde você apanhou muito na infância, né? Ficou muito tempo de castigo, dormia chorando porque o pai falava, vai agora dormir, enfim. Naturalmente, a gente cresce entendendo que amar é isso, é esse tipo de criação, esse tipo Sim. né? E a gente vai reproduzindo isso com os nossos filhos. Se a É. gente não estiver atento e entender, buscar melhor, a gente acaba reproduzindo os padrões e a maldição vai se repetindo aí por gerações. Exatamente. E a gente precisa reconhecer, aceitar, né? Dar amor incondicional para a gente mesmo, né? E pelos pais, porque assim, você não precisa conviver, mas você precisa perdoar. Eu acho que é um passo muito importante para a nossa cura. É o reconhecer, o aceitar e o amar. Porque só amando a tua experiência é que você vai conseguir superar e trazer a cura das doenças que porventura você já adquiriu ou dos padrões que você não gosta, né, de ficar repetindo. Poxa, minha vida é uma droga porque sempre acontece isso, eu vou para aquele trabalho, eu sou perseguida, eu mudo de trabalho, eu sou perseguida de novo. Ou então nos relacionamentos, que é muito comum, eu saio de um relacionamento abusivo, entre outro relacionamento abusivo, sempre tô atraindo esse tipo de Exatamente. gente louca, E né? Tem isso nas pessoas, né? Tem gente eu que é falo assim. sem, eu falo sempre para os meus assistidos, né? Não aponte, porque tem 3 dedos apontando para você. Olhe para dentro. Por que que eu acho isso do outro? Não é porque o outro fez isso ou fez aquilo. É o que eu... Por que que eu estou atraindo isso? Por que que eu estou tendo essa experiência? Então, o autoconhecimento ele é muito importante para a gente se curar dessas feridas. Com Tá? certeza, Rê. E vamos lá para o nosso momento final. Vamos fazer aqui Vamos, um momento de cura, todo vamos. mundo merece. Eu Só vou... reiterando aqui o que você falou, ó. Eu fiz uma anotação aqui muito interessante que casa com o que você disse. Nós criticamos nos outros tudo aquilo que nós fazemos e não queremos ver. Eis a razão por que atraímos para o nosso convívio indivíduos que apontam o que fazemos de errado. Então, o outro sempre é espelho, Perfeito. né? O outro Exatamente. é nosso espelho. Se a gente consegue enxergar algo ruim no outro, é porque
em algum nível, em maior ou em menor grau, aquilo também nos pertence. E o universo é tão Exatamente. perfeito que como a gente, o ego fica o tempo todo querendo, né, tapar o sol com a peneira, É, vem o outro para espelhar e mostrar para a gente aonde que a é. gente também precisa evoluir. Gente, nós somos deuses. Nós somos um pedacinho de Deus. Então, se eu odeio alguém, é porque tem algo em mim que eu odeio. Se eu amo alguém, é porque tem algo que eu amo em mim. Então, a gente precisa observar isso, porque realmente nós somos. Então, eu falo assim, a autoestima é de dentro para fora. E se aquela pessoa fez mal a você, tá tudo bem. Ame essa pessoa. Mas por que eu atraí essa pessoa por dentro? Para mim, para perto de mim. Eu tenho que entender isso. Então, olhe, porque é fundamental a gente ter esse autoconhecimento para a gente poder superar todos os desafios da nossa vida. Arrasou. Tá bom? Já acabou esse tempo, a gente fala tanto, né? Olha, 1 hora. Mas vamos lá. Eu quero trazer para vocês quantas pessoas a gente tem aí, olha que gostoso. Eu gostaria de trazer para vocês, gostaria não, vou trazer, né? Uma meditação. Podemos fazer uma meditação aqui. Quero que vocês relaxem, respire fundo, feche os olhos, vamos nos conectar, né, com nós mesmos. Eu acho que é importante, acho que essa ferida mexe muito, todas elas mexem muito, mas eu convido vocês a fazerem uma meditação agora aqui comigo. Respira fundo pelo nariz, deixa todas essas informações de lado, para a gente tentar observar o nosso coração. Bota as 2 mãozinhas no coração, aqui no peito, do seu lado esquerdo. E começa a observar o batimento do seu coração. Para alguns vai estar acelerado, né? Porque se identificou muito com essa ferida. Para outros nem tanto, mas reconhece a ferida em alguns conhecidos. Mas o mais importante agora é você entrar em contato com o seu coração. Então, respira profundamente pelo nariz e solta lentamente pela boca. E eu convido vocês agora mentalmente repetir para vocês mesmas ou mentalmente essa vibração que eu faço de coração, pensado em cada um de vocês que estavam aqui presente. Então, eu sinto muito por vestir a máscara do dependente para me proteger. Eu me perdoo por usar a máscara do dependente em minha vida e por ser ainda dependente do relacionamento íntimo ou dependente do amor que sinto não ter tido pelos meus pais. Eu me amo por libertar a máscara do dependente e ser eu mesma a partir de agora. Eu sou grata pela oportunidade de reconhecer em mim a máscara do dependente e me libertar dessa ferida que me causa tanta dor no meu físico e na minha alma. Eu me perdoo. Eu me amo. Eu sou grata. Eu sinto muito por ter me sentido abandonada pelos meus pais. Eu me perdoo por até hoje me abandonar por muitos momentos da minha vida. Eu me amo e sou grata
por libertar de todas as memórias que causam essa ferida do abandono na minha vida. Eu sou grata pela oportunidade de reconhecer e aceitar em mim a ferida do abandono, para que eu possa me curar e me libertar. Eu sinto muito. Eu me perdoo. Eu me amo e eu sou grata. Faço aqui agora um contrato comigo mesma. Eu assumo o compromisso de me amar profundamente a partir de agora. Eu assumo o compromisso de me aceitar e dedicar a mim mesma. Eu assumo o compromisso de me respeitar e seguir o desejo do meu coração, onde está a minha felicidade. Eu me perdoo, eu me amo e eu sou grata. Respira fundo. Que delícia, hein? E é isso. Isso Fiquem em aí. paz, todas vocês que se identificaram nessa ferida. Arrasou. E sinta que vocês são capazes de curar esse sentimento da dependência, né, da falta do outro, porque vocês são capazes de ser vocês mesmos, aquilo que vieram para ser. Arrasou. É isso, Sil. Gratidão, querida, por Eu que você trazer agradeço. essa ferramenta aí de cura. Isso que a Renata trabalhou hoje com a gente. Para quem não conhece, chama Ho'oponopono. O que é Ho'oponopono? Ho'oponopono como é que eu posso dizer? É uma ferramenta muito antiga, né? De cura, que tem como base 4 frasezinhas, Frases. né? Onde a gente repete: sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. A gente Isso. pode fazer esse Ho'oponopono pra gente, para cada uma de nossas feridas, a gente parar à noite, antes de deitar, sabe? Ao invés de repetir aquelas orações, aquelas rezas que a gente faz um embaranhado aqui assim, ó, e dorme, sem nem refletir o que está sendo É, dito, faz um Ho'oponopono, faz a sua é oração muito com bom. propósito, faz a oração que você quer, e depois faz um Ho'oponopono para você mesmo, sabe? Conversa com você mesmo. Essa conversa é muito bacana, né? É, A Jéssica sempre traz isso. Gente, a gente precisa conversar com a gente mesmo. Então, o Ho Oponopono serve para isso. Serve para você fazer isso para alguém, para uma situação, para você mesmo, principalmente. sim, É uma ferramenta muito, muito legal de autocura, muito profunda e muito eficaz se você faz isso com integridade. Tá bom? exatamente. Obrigada de Exatamente. novo, tá? Obrigada, Obrigada até por semana aceitar o que vem. convite. Imagina, eu que agradeço aí o convite, estou adorando fazer isso, de falar, de passar um pouco de conhecimento e mostrar que tem solução para tudo, né? E Tem, com certeza. semana que vem a gente vai falar sobre a humilhação. Ai, se Deus quiser também. A humilhação também é bem dolorida, né? Eu acho que todas Sim, são, mas todas têm solução. com certeza. Então é Pessoal isso. do abandono, se valorizem. Diga para vocês que só depende de vocês e se valoriza. Amor próprio. Com É certeza. isso. Viu? Sempre, sempre. Beijo, Beijo, gente. Até Sil. a próxima semana, se Deus quiser. Obrigada. Estaremos aqui na próxima terça, às 20h30. Tá Tá bom? bom. Valeu, Beijo. gente. Tchau, tchau. Tchau. Beijo.